Você já imaginou como seria possível cometer um crime dentro de uma sala completamente fechada? Como alguém poderia ser morto sem que o assassino tivesse qualquer meio de fuga? Parece impossível, não é? Mas, em St. Mary Mead, o impossível havia acabado de acontecer. Naquela manhã, a vila parecia congelada no tempo. O ar carregava o frescor das flores recém-regadas e o cheiro de pão quente que saía da padaria local. O sol nascia preguiçoso sobre os telhados de ardósia e as ruas de paralelepípedo ecoavam sob os passos dos primeiros trabalhadores. Era o tipo de dia que prometia ser igual a todos os outros, mas a mansão Rutledge não compartilhava daquela serenidade. Localizada no alto da colina, a imponente construção de pedra exalava poder e tradição. Suas janelas eram sempre bem cuidadas, e os jardins, meticulosamente podados, exibiam um espetáculo de rosas e eras trepadeiras. Mas naquela manhã, um detalhe destoava. As cortinas do escritório permaneciam fechadas, como se quisessem esconder um segredo sombrio. A governanta, Sra. Prescott, notou a anomalia logo cedo. Fazia parte de sua rotina garantir que a casa estivesse em ordem antes mesmo do primeiro raio de sol tocar a terra. Estranhou o fato de não ter visto o Sr. Rutledge descer para o café, como fazia todos os dias. Ainda mais incomum era o silêncio absoluto que pairava no andar superior. Com um aperto no peito, subiu as escadas, seus passos hesitantes ecoando pelo corredor estreito. Parou diante da porta do escritório e bateu levemente. Sr. Rutledge? Chamou, a voz oscilando. Nenhuma resposta. A governanta tentou novamente, desta vez com mais firmeza. Quando o silêncio persistiu, uma inquietação tomou conta dela. Aquilo não era normal. Basil Rutledge sempre respondia, fosse com um resmungo ou um simples "já vou". Mas agora, nada. Ela apertou a maçaneta e sentiu a resistência do trinco. A porta estava trancada. A sensação de que algo estava errado se intensificou. Sra. Prescott recuou e chamou o mordomo, Gregory, que veio apressado, acompanhado de 2 empregados. Eles tentaram falar com o patrão novamente. Bateram, forçaram a maçaneta, mas sem sucesso. "Temos que arrombar?" perguntou um dos empregados inquieto. Gregory balançou a cabeça e saiu apressado para buscar a chave reserva. Quando retornou, sua mão trêmula girou a chave na fechadura. O clique seco do trinco soou alto no silêncio do corredor. A porta rangeu ao se abrir e o que encontraram dentro os deixou paralisados. Basil Rutledge estava sentado à sua escrivaninha de carvalho maciço, o corpo tombado sobre uma pilha de papéis manchados de sangue. O cheiro metálico impregnava o ar, mesclando-se ao leve aroma de cera de vela queimada. Ao lado de sua mão inerte, um revólver repousava, sua presença tão perturbadora quanto o silêncio na sala. A cena parecia clara, suicídio. Mas então, por que algo parecia errado? Os detalhes não se encaixavam. A janela estava trancada por dentro, assim como a porta, antes de ser destrancada pela chave reserva. Não havia sinais de luta. Nada estava fora do lugar. O ambiente estava meticulosamente organizado, exceto pela mancha vermelha que crescia na camisa do morto. A governanta cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Gregory deu um passo hesitante para dentro e olhou ao redor, como se esperasse que algo saltasse das sombras para oferecer uma explicação. Ele se matou? A voz da Sra. Prescott saiu em um sussurro. Os outros empregados se entreolharam, confusos e assustados. Suicídio parecia a resposta lógica, mas havia uma inquietação no ar, algo que nenhum deles conseguia nomear. O policial local foi chamado imediatamente. Um homem de feições duras e sobrancelha permanentemente franzida, ele chegou à mansão com passos firmes, examinando o ambiente com olhos treinados, tocou levemente a arma ao lado do corpo, observou a posição da mão do morto e estudou a fechadura da porta.
A fechadura foi forçada? Perguntou ele. Não, senhor. Estava trancada. Tivemos que abrir com a chave reserva, respondeu Gregory. O policial franziu o senho, olhou para a janela, trancada. Nenhuma saída. Ele se levantou devagar, os olhos se fixando nos presentes. Estranho. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Lá fora, na vila, a notícia se espalhava como fogo em palha seca. Antes do meio-dia, cada morador já sabia do ocorrido. Ouvi dizer que foi suicídio, comentou um homem no mercado. Não sei, isso não parece certo, rebateu uma mulher mais velha. Basil Rutledge sempre foi um homem orgulhoso. Você acha que ele tiraria a própria vida assim? Enquanto as teorias se multiplicavam pelas esquinas e sussurros corriam soltos pelos corredores do vilarejo, havia uma única pessoa que permanecia em silêncio. Uma mulher que nunca acreditava em coincidência. Na pequena casa de tijolos à beira da vila, Miss Jane Marple servia-se de chá. O vapor subia da xícara, desenhando formas efêmeras no ar. Seus olhos, ocultos por óculos finos, fixavam-se no nada, enquanto seus pensamentos já teciam conexões invisíveis. Ela havia aprendido ao longo dos anos que os maiores mistérios estavam nos detalhes que ninguém notava, e algo naquele caso simplesmente não fazia sentido. Miss Marple bebeu um gole do chá e pousou a xícara com delicadeza no pires. Era hora de fazer algumas perguntas. St. Mary Mead era conhecida por sua tranquilidade e pelo ar quase intocado pelo tempo. Suas ruas eram as mesmas há séculos, com construções de pedra que testemunharam gerações de famílias. O vilarejo raramente via mudanças, e era exatamente essa estabilidade que dava segurança aos seus moradores. Todos ali conheciam seus vizinhos, ou pelo menos gostavam de acreditar que conheciam. Mas a verdade era outra. No fundo, cada porta bem envernizada escondia segredos, ressentimentos e histórias nunca contadas. Pequenos deslizes, sussurros noturnos e promessas quebradas eram a argamassa invisível que unia a vila, e a morte de Basil Rutledge trouxera esses segredos à superfície como um corpo emergindo de um lago silencioso. A notícia se espalhou com a rapidez de um incêndio. Antes mesmo da polícia terminar a primeira inspeção na mansão, cada morador já tinha sua própria versão dos fatos. Um escândalo inevitável, se quer saber minha opinião, murmurou a senhora Pembroke enquanto arrumava frutas no mercado. Basil sempre teve seus inimigos. Ouvi dizer que ele devia muito dinheiro, sussurrou um cliente, com um tom de satisfação mal disfarçada. Talvez tenha sido isso. Enquanto as teorias ganhavam vida, Miss Marple mantinha-se em silêncio. Ouvia mais do que falava e observava mais do que questionava. O que sabia, porém, era suficiente para despertar sua intuição. Basil Rutledge sempre se apresentou como um homem íntegro. Sua família morava naquela vila há mais de um século, estabelecendo-se como uma das mais influentes da região. Seu avô, Edward Rutledge, fora um respeitado magistrado nos anos 1870. Seu pai, Henry Rutledge, fundou uma das mais lucrativas fazendas de lã da área, garantindo à família uma vida confortável. Basil herdou a fortuna e, com ela, a responsabilidade de manter as aparências. Casado há 18 anos com Beatrice Rutledge, era um homem meticuloso, sempre vestido impecavelmente, com uma rotina previsível e hábitos cuidadosamente preservados. Mas era tudo aparência. Nos últimos meses, Basil demonstrava inquietação. Sua rotina matinal foi alterada. Ele passou a se isolar no escritório por longas horas e, para quem prestava atenção, seus olhos já não carregavam a confiança de antes. Ele estava diferente, comentou Lucy Pendleton, sua secretária, ao ser questionada. Mais silencioso, às vezes distraído, como se esperasse algo. A governanta, Sra. Prescott, notou a mesma mudança. Ele ficava acordado até tarde, lia e relia documento. Certa vez o vi queimar algumas cartas na lareira, mas quando perguntei,
Ele apenas me olhou e disse que não era da minha conta. Miss Marple ouviu atentamente cada relato, mas o que mais lhe chamou a atenção foram os rumores sobre a situação financeira de Basil. Ele devia dinheiro, sim, mas não era algo que o levasse ao desespero, comentou o banqueiro da vila, ajustando os óculos. Nada que justificasse um ato extremo. Então por que ele estaria tão preocupado? Miss Marple sabia que respostas estavam sempre escondidas nos detalhes que as pessoas ignoravam, e algo lhe dizia que Basil Rutledge não era tão intocável quanto gostava de parecer. Investigando sua trajetória, descobriu um evento que poucos na vila ainda mencionavam. Há quase 20 anos, no verão de 1905, a vila fora abalada por um desaparecimento misterioso. Harold Finch, um jovem empresário que mantinha negócios com Basil, sumira sem deixar rastros. Ele e Basil haviam discutido alguns dias antes, e a última vez que foi visto foi entrando na mansão Rutledge para uma reunião privada. A investigação da época não encontrou nada, nenhum corpo, nenhuma prova concreta, apenas rumores e suspeitas. Ele fugiu, dizia uma parte da vila. Foi silenciado, sussurrava outra. O tempo passou e o caso foi esquecido. Mas Miss Marple não acreditava em coincidências. O que Basil Rutledge temia? Poderia esse evento do passado estar de alguma forma relacionado à sua morte? A lista de suspeitos cresce. Conforme as peças se encaixavam, Miss Marple começou a listar aqueles que tinham algo a ganhar com a morte de Basil. 1. Beatrice Rutledge, a esposa desconfiada. Beatrice sempre foi uma mulher reservada. Era educada, mas mantinha uma certa frieza nos olhos. Ultimamente, dizia-se que o casamento estava longe de ser perfeito. Basil não escondia que confiava mais na secretária do que na própria esposa quando se tratava de negócios. Motivo? Poderia ter descoberto algo que a levou a tomar uma atitude drástica. 2. Albert Stone, o credor implacável. Basil devia uma quantia considerável a Albert Stone, um homem de negócios que não aceitava desculpas. Albert foi visto discutindo com Basil na manhã do crime. Motivo? Se Basil estivesse prestes a declarar falência, isso prejudicaria a Albert financeiramente. 3. Dr. Felix Osborne, o homem que sabia demais. O médico da família Rutledge também tinha seus segredos. Foi ele quem testemunhou a mudança no testamento de Basil há algumas semanas. Motivo? O testamento poderia conter algo comprometedor, talvez até uma pista sobre a morte de Harold Finch. 4. Lucy Pendleton, a secretária nervosa. Lucy trabalhava para Basil há anos e sabia de todos os detalhes de sua vida profissional. Ela foi a última pessoa a vê-lo vivo. Motivo? Poderia estar escondendo algo ou protegendo alguém. Miss Marple olhava para aquela lista e sabia que a verdade estava ali, em algum lugar. No escritório de Basil, a polícia encontrou algo curioso. Em sua mesa, entre os papéis desorganizados, havia um documento assinado por Harold Finch, o mesmo homem que desaparecera há 20 anos. A data do documento indicava que fora redigido pouco antes de seu sumiço, e ao lado da assinatura, um nome estava sublinhado em tinta preta: Beatrice Rutledge. A verdade tem um jeito peculiar de se esconder à vista de todos. Ela se esconde nas entrelinhas de conversas casuais, nos olhares desviados, no silêncio de quem sabe mais do que deveria. E, em St. Mary Mead, a verdade estava prestes a ser desenterrada. A descoberta do documento assinado por Harold Finch trouxe um novo fôlego à investigação. A assinatura era autêntica, mas o que chamava a atenção era o nome sublinhado, Beatrice Rutledge. Como um nome do presente podia estar ligado a um homem que desaparecera 2 décadas antes, Miss Marple sabia que respostas não surgiam por acaso. Elas precisavam ser buscadas. Harold Finch não era um nome desconhecido para os mais velhos da vila. No início do século, ele e Basil Rutledge
Eram parceiros de negócios. Finch possuía uma visão financeira arrojada, enquanto Basil herdara a influência e os contatos. Juntos, construíram uma empresa voltada para investimentos imobiliários. Mas algo acontecera em 1905. De um dia para o outro, Harold desapareceu. Os registros da época sugeriam que ele fugira após um suposto desfalque na empresa. Os jornais locais mencionavam um escândalo abafado, mas nada concreto. Basil, por sua vez, tomou posse de todos os bens e dissolveu a sociedade. Miss Marple, porém, não se convencia com a explicação oficial. Se Finch tivesse fugido, por que assinaria um documento comprometedor antes de desaparecer? E mais importante, por que Basil guardaria esse papel por tanto tempo? A resposta parecia óbvia. Alguém na vila sabia o que realmente acontecera naquela época. O nome de Beatrice Rutledge no documento levantava novas questões. Ela era casada com Basil há 18 anos, o que significava que, na época do desaparecimento de Finch, ainda não fazia parte da família. Ou fazia. Miss Marple decidiu visitar a viúva. A mansão Rutledge, normalmente um símbolo de estabilidade, parecia diferente naquela manhã. O vento sacudia as cortinas e um silêncio opressor preenchia o grande salão de entrada. "Está cansada, querida?" perguntou Miss Marple com a doçura característica. Beatrice sorriu, mas era um sorriso sem brilho. Seus olhos estavam fundos, carregando algo que não podia ser descrito com palavras. "A senhora quer saber sobre o documento, não é?" A idosa assentiu. Finch não desapareceu. A voz de Beatrice era um fio de som, quase inaudível. Ele foi silenciado. O peso da afirmação pairou no ar. "Como sabe disso?" questionou Miss Marple, mantendo a calma. Beatrice respirou fundo. "Porque eu estava lá." Por um momento, tudo pareceu congelar. Beatrice não era apenas uma jovem inocente quando conheceu Basil. Ela viera de uma família ligada aos negócios financeiros e trabalhara como assistente de Harold Finch. Os dois mantinham um relacionamento profissional, até que Basil entrou na história. "Harold descobriu algo sujo nos negócios da empresa", continuou Beatrice. "Ele ameaçou expor tudo, mas Basil não permitiria que sua reputação fosse manchada." Miss Marple sentiu a verdade se desenhar diante de si. "Ele o matou?" Beatrice olhou para as mãos trêmulas. "Eu não vi o que aconteceu, mas ouvi uma briga. Gritos. E então, silêncio. Quando entrei na sala, Harold já não estava lá. Basil disse que ele partira e que nunca mais voltaria. Era uma confissão incompleta, mas reveladora. Miss Marple sabia que, mesmo sem provas físicas, o peso do passado havia alcançado Basil. Talvez ele tivesse sido chantageado nos últimos tempos. Talvez alguém na vila conhecesse esse segredo e o usasse contra ele. E agora, Basil estava morto. A teoria do suicídio começou a ruir com a descoberta de um detalhe intrigante: a fechadura da porta. A polícia confirmou que o trinco apresentava marcas de manipulação. Se Basil estivesse sozinho no escritório, por que a fechadura mostrava sinais de que alguém mexera nela por fora? Além disso, Miss Marple solicitou um exame mais atento ao revólver. Foi quando um detalhe crucial surgiu. Não havia resíduos de pólvora nas mãos de Basil Rutledge. Se ele tivesse puxado o gatilho, deveria haver vestígios, mas não havia nada. Isso significava apenas uma coisa: alguém encenou aquela morte para que parecesse um suicídio. Miss Marple voltou sua atenção para as finanças de Basil. Descobriu que nos últimos anos ele acumulava dívidas, mas, curiosamente, algumas transações haviam sido feitas recentemente para cobrir esses rombos. Quem estava financiando Basil? A resposta veio do banqueiro da vila. Ele retirou um empréstimo grande, mas nunca tocou no dinheiro. O homem coçou a cabeça. A quantia simplesmente desapareceu. Isso levava a uma conclusão preocupante. Alguém estava chantageando Basil Rutledge. E quando se trata de chantagem, uma verdade inegável se aplica.
Uma vez que a vítima não pode mais pagar, ela se torna um problema a ser eliminado. Com novas informações em mãos, Miss Marple revisou a lista de possíveis culpados. 1. Albert Stone, o credor que poderia ter perdido dinheiro caso Basil falisse. Teve um confronto com Basil pouco antes da morte. 2. Dr. Felix Osborne, o sabia da saúde e do estado mental de Basil. Testemunhou a mudança do testamento e poderia ter motivos para silenciá-lo. 3. Lucy Pendleton, a última pessoa a vê-lo vivo, sempre leal a Basil, mas demonstrava nervosismo crescente. 4. Beatrice Rutledge, ligada ao desaparecimento de Finch, herdeira direta da fortuna. Cada um deles tinha algo a esconder, mas quem teria ido longe o suficiente para matar? A morte de Basil Rutledge não era um simples caso de suicídio. A cada nova descoberta, a ilusão de que ele tirara a própria vida desmoronava como uma casa de cartas. A cena do crime fora cuidadosamente manipulada, e tudo indicava que o assassino queria criar uma história falsa para despistar os investigadores. Mas a verdade estava nos detalhes que passavam despercebidos. A conexão entre os crimes, o elo entre Finch e Rutledge. As evidências acumuladas apontavam para um vínculo entre a morte de Basil e o desaparecimento de Harold Finch anos antes. Se Finch realmente fora morto, o que poderia ter levado Basil a guardar um documento assinado por ele até seus últimos dias? Miss Marple revisitava cada pista como se estivesse montando um quebra-cabeça. As peças pareciam se encaixar lentamente. 1. Basil estava envolvido em um escândalo financeiro no passado. 2. Harold Finch sabia de algo comprometedor e desapareceu misteriosamente. 3. Recentemente, Basil começou a agir de maneira incomum, como se estivesse sendo ameaçado. Se alguém estava chantageando Basil, fazia sentido que esse mesmo alguém decidisse matá-lo quando ele não pudesse mais pagar. A questão era: quem tinha motivos para isso? Miss Marple sabia que a melhor maneira de revelar um assassino era colocando-o sob pressão. Assim, propôs um encontro na mansão Rutledge, reunindo todos os envolvidos na trama. Na grande sala de estar, Beatrice Rutledge, Albert Stone, Dr. Felix Osborne e Lucy Pendleton se sentaram em silêncio, a tensão no ar tão densa quanto a névoa lá fora. O inspetor da polícia estava presente, mas dessa vez era Miss Marple quem conduziria as perguntas. Todos aqui tinham algo a perder com a verdade, começou ela, sua voz calma, porém firme. Mas apenas um de vocês decidiu que matar Basil era a única solução. Os olhares se cruzaram, desconfiados. Ninguém queria ser o primeiro a falar. O Sr. Rutledge estava sendo chantageado. Isso é um fato. Miss Marple olhou para o inspetor, que assentiu. As evidências bancárias mostram que ele sacou uma grande quantia, mas nunca usou o dinheiro. Ele não pagou dívidas, não comprou nada, porque foi obrigado a entregá-lo a alguém. Beatrice Rutledge respirou fundo, mas permaneceu em silêncio. Também sabemos que a fechadura do escritório foi manipulada, o que significa que alguém encenou um suicídio. E a arma? Não tinha nenhum resquício de pólvora nas mãos do morto. Lucy Pendleton abaixou os olhos. E agora, chegamos ao mais importante. Miss Marple se levantou, cruzando a sala lentamente. O documento assinado por Harold Finch. Os olhos de Dr. Osborne se arregalaram levemente. Finch desapareceu há 20 anos e, de alguma forma, Basil manteve um documento assinado por ele até seus últimos dias. Mas a pergunta que ninguém fez é: por que esse documento estava em sua mesa no dia do assassinato? Albert Stone se mexeu na cadeira. Ele estava prestes a revelar um segredo. Alguém soube disso e precisou silenciá-lo antes que fosse tarde demais. Um silêncio pesado se instalou na sala. E esse alguém está nesta sala, completou Miss Marple, observando atentamente cada expressão. O assassino não havia apenas planejado um homicídio perfeito,
mas também tentar encobrir suas pegadas. Porém, como sempre, pequenos erros entregam até os criminosos mais calculistas. Finch não fugiu, disse Miss Marple, voltando-se para Beatrice. Ele foi morto naquela época. A mulher fechou os olhos. Basil sabia que o segredo estava prestes a ser exposto, mas o verdadeiro culpado do desaparecimento de Finch não era ele. Beatrice abriu os olhos, confusa. O verdadeiro culpado era Dr. Felix Osborne. Todos se viraram para o médico, que permaneceu imóvel. — O quê? Murmurou Lucy, chocada. Miss Marple assentiu lentamente. Finch sabia que havia algo errado nos negócios. Ele ameaçou expor tudo, mas Basil não foi o único a ganhar com o desaparecimento dele. Havia outro homem envolvido nos mesmos negócios, Dr. Osborne. O médico fechou as mãos, seus olhos se tornando sombrios. Você teve uma década para esconder esse crime, Dr. Osborne. Mas Basil começou a lembrar, não foi? Ele encontrou o documento de Finch e, de repente, a ameaça do passado estava viva novamente. O inspetor deu um passo à frente. — O que aconteceu naquela noite, doutor? O médico sorriu, mas era um sorriso frio. Finch sabia demais. Ele queria destruir tudo. Então, sim, eu me certifiquei de que ele nunca mais falasse. A confissão foi um choque. E então, quando Basil começou a juntar as peças, você soube que era questão de tempo até que ele o entregasse. Osborne assentiu lentamente. Ele não podia falar. Se Finch morreu para que esse segredo ficasse enterrado, Basil também morreria. A verdade, agora exposta, fez a sala parecer menor. O mistério está quase resolvido. Mas você já tem um palpite sobre o desfecho? Comente sua teoria antes da revelação final. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais investigações. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Agora, vamos às últimas descobertas deste caso. Dr. Felix Osborne foi preso naquela noite. Beatrice Rutledge, agora viúva, parecia uma mulher aliviada, mas profundamente exausta. Albert Stone e Lucy Pendleton, inocentados, retornaram às suas vidas, mas o impacto daquele evento ficaria marcado para sempre. Miss Marple, por sua vez, tomou seu chá naquela noite com a serenidade de quem já vira o pior da natureza humana. A verdade sempre vem à tona, sempre. Dr. Felix Osborne pensou que poderia esconder seu crime para sempre. Acreditava que os anos transformariam sua culpa em um rumor esquecido, que a vila de St. Mary Mead, com suas tradições e rotinas inalteráveis, jamais desenterraria os segredos enterrados sob o véu do tempo. Mas a verdade nunca se perde, apenas espera. E quando Basil Rutledge começou a se lembrar, quando ele percebeu que havia guardado, sem querer, a prova da própria ruína de Osborne, o destino foi selado. O médico, um homem que passara a vida curando outros, agora precisava enfrentar a doença de sua própria consciência. E desta vez não havia cura. Os últimos reflexos da tragédia. A vila se viu dividida entre choque e alívio. A descoberta de que um dos seus próprios havia cometido um crime tão calculado foi um golpe difícil de aceitar. Osborne, o médico respeitado, o homem de ciência e razão, era, no fim das contas, um assassino. Beatrice Rutledge, por sua vez, era agora uma mulher livre, mas à custa de um passado que a assombraria para sempre. Seu casamento, suas memórias, sua vida inteira estavam entrelaçados em um crime que ela nunca suspeitou existir em sua totalidade. Sempre soube que havia algo que ele não me dizia, confessou ela a Miss Marple, semanas depois da prisão de Osborne. Mas nunca imaginei que fosse isso. A dor no olhar de Beatrice não vinha apenas da perda de Basil. Ela vinha do peso esmagador de perceber que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. Lucy Pendleton, a leal secretária, retomou sua rotina, mas nunca mais olharia para a mansão Rutledge.
da mesma forma. Assim como Albert Stone, que aprendeu da maneira mais dura que às vezes, dívidas não são apenas de dinheiro, mas de segredos. A perspectiva de Miss Marple. Para Miss Marple, o desfecho desse mistério não era motivo de celebração. Ela não se alegrava ao ver a justiça ser feita, nem se vangloriava por estar certa. Ela apenas aceitava a natureza da vida como ela era, cheia de verdades inconvenientes. Sentada em sua cadeira de sempre, observando o jardim enquanto segurava uma xícara de chá, ela refletia sobre a complexidade da condição humana. Pessoas matam por muitas razões, por medo, por ganância, por desespero. Algumas matam para proteger um segredo, outras para silenciar alguém que sabe demais. Mas no final, não importa o motivo. A verdade sempre encontra um jeito de escapar, como água que desliza por entre os dedos. Curioso, não acha? Murmurou ela para si mesma. Como as pessoas sempre acreditam que podem esconder o inevitável. A brisa da tarde carregou suas palavras para longe, dissipando-as no ar como poeira antiga. St. Mary Mead. O ciclo continua. Com o passar dos dias, a rotina da vila foi lentamente retornando ao normal. As fofocas diminuíram. As conversas nos corredores da igreja passaram a girar novamente em torno de banalidades. As ruas de paralelepípedo, antes palco de sussurros e olhares desconfiados, voltaram a ser apenas o caminho para o mercado ou para a padaria. Mas algumas marcas nunca desaparecem. A mansão Rutledge, outrora símbolo de prestígio e poder, agora carregava um ar diferente. Os jardins ainda eram impecáveis, as janelas ainda brilhavam ao sol, mas havia algo ali que nunca poderia ser restaurado. As paredes sabiam, o chão lembrava, e aqueles que viveram essa história jamais a esqueceriam. Uma reflexão final. A morte de Basil Rutledge não foi apenas um crime, foi o desdobramento de uma trama iniciada anos antes, uma dívida que o passado finalmente cobrara. O caso foi resolvido, os culpados foram punidos, mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Quantos outros segredos ainda estavam escondidos sob a superfície tranquila de St. Mary Mead? Porque, no final das contas, ninguém realmente conhece aqueles ao seu redor. Apenas pensa que conhece. E talvez, apenas talvez, essa seja a maior ilusão de todas. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.